Bom dia, meus queridos alunos dos segundos anos, ok? As turmas ainda estão um pouco, não estão prontas, porque as matrículas ainda estão acontecendo, o Estado ainda não definiu exatamente a quantidade correta das turmas que estarão presentes no plano de sala de aula. Então, tem turmas com 60, tem turmas com mais um pouco de alunos, então eu acredito que ainda vai haver alguma mudança. Isso não impede, também a escola não definiu como serão feitas, elaboradas, na verdade, exibidas as aulas à distância e também as aulas ao vivo, que eu já estou gravando. A intenção é que a gente marque um horário que deve ser dentro do seu horário de aula e a gente tem uma aula ao vivo através do Google Meet, onde eu e vocês poderemos interagir. Agora, do jeito que eu estou fazendo, é possível apenas dessa forma. Legal? Eu vou gravar uma aula, deixar para vocês e, de alguma maneira, direcionar vocês em busca do conhecimento, que nesta aula, na semana número 2, da apostila número 1, das turmas do segundo ano, nós vamos trabalhar fundamentos de cartografia, ok? Primeira coisa, então a gente a entender, a lembrar, a pensar, a compreender, é que a cartografia é um ramo da geografia. Né? A cartografia é um saber específico, muito técnico, que vem se desenvolvendo há milhares de anos. É a ciência na qual a busca pela representação da realidade, tá? A representação que é tridimensional, colocar no papel, no globo, numa maquete, e agora nas telas digitais. Então, eu vou trabalhar com vocês a cartografia, da qual eu fui um aluno da Faculdade de Geografia e tive aulas de cartografia, onde a gente aprendia o saber técnico de fazer um mapa, de interpretar um mapa, e a diferença entre os usos que se dão dos mapas, as formas de representar, a modernidade que veio consigo, trouxe no telefone a possibilidade de qualquer um, sendo geógrafo ou não, fazer uma boa leitura de um mapa, utilizar esse mapa no dia a dia. Então vamos lá, eu vou abrir um slide aqui, nós vamos conversando a respeito do tema. O slide se chama Cartografia, Tipos de Mapa. Bom, todos os mapas têm um conjunto de elementos que fazem ele ter sentido. O mapa só tem sentido se ele tiver um título. E esse título traz para a gente o assunto que o mapa vai tratar. No caso, o mapa da Europa. Então, um mapa político que representa o continente europeu. A orientação. O mapa tem que dizer para a gente em que direção está o norte, em que direção está o sul, o leste e o oeste. Um mapa sem rosa dos ventos é um mapa sem orientação, portanto, ele não tem sentido direcional. É incompleto o mapa. Às vezes tem só uma setinha apontando para o norte. Sabendo onde é o norte, você posiciona as outras direções. Escala. Já que o mapa é um desenho da realidade, muitas vezes menor, milhares de vezes menor, milhões de vezes menor do que a realidade, eu reduzo ele mantendo as proporções. Proporção é coisa de matemática. Então, a escala sempre vai ser 1 para x. Por exemplo, 1 para 100. Cada centímetro do mapa, que é esse 1 para, vale 100 na realidade. E aqui, no caso, cada centímetro já tem um valor estabelecido, que eu acho que é 600 ou 500 quilômetros, pelo que eu enxergando direitinho. Todo mapa tem que, assim, dessa forma, se eu tenho um centímetro que vale 500, 2 vale 1.000, 3 vale 1.500, você calcula as distâncias. Todo mapa tem que ter legenda. A legenda é nada mais nada menos que um conjunto de códigos, de cores, que vão dar significado ao que está sendo representado. Uma estrada de ferro, uma rodovia, um porto, um aeroporto, uma cidade, uma capital, e aí vai. Todo mapa tem que ter fonte, que é a origem. De onde que você tirou? Você tirou isso da onde? Do Atlas, do IBGE, da Universidade Federal de Minas Gerais. Você tem que ter uma origem que comprove a fidelidade dos dados. A cartografia, ela é sistemática e temática. Sistemática é uma cartografia mais abrangente.
ela é mais generalizante. A sistemática, ela trabalha com temas mais globais, como, por exemplo, um mapa físico do Brasil, onde você vai poder ver, verificar, conhecer, entender o conjunto dos rios, do relevo, legal? E esse mapa, ele pode ser utilizado por muito, muito tempo, por mais tempo, já que ele é de tema generalizante. Ele não exige que você seja nenhum geógrafo para fazer sua leitura, nenhum economista, nenhum cartógrafo, mas também ele exige que seja uma pessoa técnica que o faça. As cores vão dar sentido diferencial a um lugar, ou uma coisa, ou um conjunto, ou uma ideia de outro. A cartografia temática, ela tem um tema específico. Distribuição das indústrias em Minas Gerais. Aí ele atende, por exemplo, a Federação das Indústrias, ou aos prefeitos, ou alguém que encomendou, que necessita daquele saber específico, onde estão as principais áreas de mineração, onde estão as indústrias automobilísticas, tá? E esse mapa, ele tem que ser refeito, atualizado, uma vez que as coisas econômicas e sociais mudam muito constantemente, de uma maneira mais rápida do que as coisas da natureza, embora o bicho-homem tenha alterado a natureza também bem rápido. Esse mapa, ele exige uma compreensão específica de quem encomendou, de quem quer tratar daquele assunto, tá? Ele também, às vezes, ele é feito por pessoas que não são da geografia, da cartografia, ele é utilizado apenas para mapear um assunto específico para um economista, para uma empresa. Então, não é assunto específico de um geógrafo, de um mapeador ou de um estudante de geografia. As cores também vão trazer significado, vão trazer relações, vão dar sentido às coisas. Olha aqui um mapa de uma cartografia sistemática, abrangendo o assunto, formas de relevo, e aqui a gente pode ver também como as cores são mais escuras, no caso marrom, dando maior valor à altitude, já que os planaltos têm altitude maior do que as depressões. As cores variam do marrom para altitudes maiores, até chegar ao verde para altitudes menores. Mapa sistemático, onde eu posso fazer várias leituras aqui. Esse é um mapa temático, tema que é o complexo industrial no Brasil, onde estão as principais indústrias produtoras de automóveis, ok? Então, um tema específico, um tema mais geral, sistemático, temático. Pensando assim, os mapas temáticos, eles podem trazer diferentes maneiras dos dados. Pode ser qualitativo, olha, a qualidade de cada tipo de clima ou de vegetação é expressa nas cores aqui. Nós vamos diferenciar um do outro. Esse tema aqui, clima, está sendo diferenciado pela qualidade. Bom, um segundo mapa é o mapa de dados ordenados. Olha os dados aqui, ó. Tem uma ordem de crescimento aqui, onde há maior alfabetização das pessoas, saindo do valor menor até chegar num valor maior. Então, tem uma ordem que é dada também pelas cores, ó, vai ficando gradativamente mais escuro. Então, um mapa de qualidade, um mapa de ordem, um mapa dinâmico. Só um segundo, peraí. Esse mapa aqui representa fluxos de pessoas mundo afora. Quanto mais fininha a seta, o braço da seta, menos pessoas. Quanto mais larga, mais pessoas. Ok? Isso que são as correntes migratórias nos séculos XIX, século XVI, e aí vai. Pode perceber. Hoje seria diferente, né? Hoje estaria saindo daqui em direção à Europa, daqui em direção à Europa, daqui em direção à Europa. Tá legal? Bom, olha um mapa bem bacana que se chama anamorfose. População total, do lado esquerdo, é o mapa padrão. Agora, quando eu tenho uma anamorfose, eu mudo a forma, dando tamanhos maiores para quem tem aquele assunto tratado num valor maior do que os outros. Nesse caso aqui, o assunto é a população total. Nesse caso, então, cuja população total, a maior é a de São Paulo, não é São Paulo o estado mais populoso? Então, olha aqui, olha, a anamorfose, que é um tipo de mapa que deforma
A anamorfose deu um tamanho muito maior para São Paulo do que para o Amazonas. De verdade, na realidade, a área do Amazonas é maior. Mas quando o assunto na anamorfose, que é um tipo de mapa que deforma as formas, anamorfose de população, o estado de São Paulo tem mais pessoas, ficou grandão. O estado de Minas também tem uma unidade de população, ficou maior do que é. O Rio, muito maior do que é. Os estados com maiores territórios e com menores populações, eles ficam encolhidos. Então, anamorfose são mapas que deformam a forma original dos lugares, dando valores, atribuindo valores de acordo com os valores trabalhados, expressos, no caso, população, estados que eram menores, na realidade, que são, ganham uma forma diferente. Anamorfose. Bom, os mapas também podem ter linhas, e essas linhas são variadas. Então, por exemplo, se eu quero pegar um mapa que trate de altitude, e esse aqui só trata das formas de relevo, mas eu poderia também fazer uma leitura de altitude, uma vez que quanto mais escuro for o marrom aí, maior a altitude. Um mapa que tem linhas que tratem de altitude, eu chamo de isoípsas. São pontos que unem lugares com a mesma altitude. Agora, quando eu tenho pontos que unem lugares no fundo do oceano com a mesma profundidade, eu chamo de isóbatas. Lugares cuja pressão atmosférica é a mesma, eu chamo de isóbaras. Isotermas para a mesma temperatura e isoietas para a mesma pluviosidade. Professor, de que você está falando? Estou falando disso aqui, ó. Linhas que unem pontos no planeta Terra com a mesma temperatura. Isotermas. Isotermas. Se eu tivesse linhas com a mesma profundidade do oceano, como é que seria? Isóbatas. Então, em um mapa, você pode utilizar linhas que permitam que você entenda que ali tem uma profundidade única naquela região, demarcada pela linha, ou uma altitude única, ou uma temperatura única. As linhas, elas vão mostrar para a gente determinadas diferenças de valores de profundidade, temperatura, pressão, etc. e tal. Ok? Olha uma de linhas, como é que se chama aqui, ó? Linhas de altitude, isoípsas. Isoípsas, olha aqui, esse desenho aqui é este aqui, ó. Olha o pico do morro 160, o pico no centro. Áreas de menor altitude, ó, olha o fluxo d'água aqui, olha, áreas de menor altitude, 20, fluxo d'água, ok? Então, isoípsas, e temos outro exemplo aqui também de linhas de altitude, mas hoje a cartografia mudou demais, gente. A cartografia feita no passado distante, com martelo, cunha, e depois a gente passou a ter penas, pincéis, caneta, lápis. Hoje ela é feita por radar, por satélite, por computador, por telefones, por tudo que você puder imaginar de mais moderno. Pode ser feita à mão ainda, mas hoje existe um conjunto de sensores remotos, ou seja, sem fiação, que transmite sinais, que capta mapeamentos diários da superfície do planeta. Tá bom? Com quais intenções? As mais variadas, de militares a civis, com, por exemplo, acompanhamento de desmatamento, mapeamento, acompanhamento de tempestades tropicais, furacões. Então, existem muitas possibilidades, uso agrícola, muitas possibilidades de uso do sensoriamento remoto. Olha para vocês verem, uma outra coisa bem bacana, chama-se aerofotogrametria. Aviões passam sobre uma cidade ou sobre uma fazenda, agora podem ser os drones, e eles fotografam a superfície, mapeando fenômenos com a intenção de promover algum conhecimento sobre aquilo. No caso aqui, os aviões vão detectar que essa área onde há vegetação tem a temperatura menor do que a área onde é um excesso de concreto. A aerofotogrametria
altamente utilizado também hoje. Tende, eu acredito, a perder um pouco de espaço os grandes aviões para os drones e também para a maior exatidão de dados propagados pelos satélites, propiciados pelos satélites. Bom, dizer para vocês que a cartografia é uma ferramenta muito importante, que ela não é exclusiva da geografia, a gente aprende na geografia o conhecimento técnico para a leitura dos mapas, para a interpretação dos mesmos, mas eles vão aparecer na história, na matemática, na biologia, demais na biologia, em várias áreas de conhecimento. Bom, por que eu estou trabalhando isso, né? O nosso PET número 1, semana número 2, traz para a gente esse assunto, que é a cartografia. Vocês têm aqui uma série de atividades, tem também aqui uma sugestão, só um minutinho, deixa eu abrir. Deixa-me abrir. Está lá na página 80. Opa, passou batido. Bom, fundamentos de cartografia. E, de novo, olha, fundamentos de cartografia, eu tinha que abrir a tela, né? Então, fundamentos de cartografia, professor, olha aqui as atividades, ó. Para saber mais, leia imagens de satélite. Você pode ir lá no Google Earth, que é legal demais. Escreve o endereço da sua casa. O zoom vai chegar na sua casa, se possível, se houve um mapeamento. Você pode utilizar várias ferramentas e brincar com a coisa do mapeamento, tá legal? Bom, aqui estão as atividades. Vocês devem fazer as atividades. Fazer com calma, bem feitas. Então, tá aqui, ó. Explica a relação do tamanho da escala com a área representada e o nível de detalhamento dos mapas. Bom, a escala, se uma escala for de 1 para 100, 1 para 100, cada centímetro vale 100 centímetros. Se ela for de 1 para 1 milhão, cada centímetro vai valer 1 milhão. Então, você tem que pensar, quanto que uma escala vai dar mais ou menos detalhes? Entendeu? Se você quer mais detalhes, você vai usar uma escala grande ou pequena. Tem que pensar sobre isso. Sobre a técnica e criação de projeção de mapas, assinale que foi incorreto. Bom, você tem que fazer uma leitura aí com calma, depois analise o planisfério. O planisfério é uma esfera geoide que foi aberta, que tem suas distorções, e existem diferentes formas de projetar. Você consulta lá na sua internet aí, projeção de Mercator, projeção, são formas de projetar o planeta, de pegar aquilo que é uma esfera, um geoide e colocar no plano. Vão haver deformações. Corta uma bola e abre ela. Não fica um plano perfeito ali. Vai haver uma curvatura. Nessa curvatura é que vão haver as deformações do mapa. Então, todo mapa tem pequenas deformações. E existem diferentes projeções cartográficas. Dá uma olhadinha na internet e procura projeções de Mercator, projeções cartográficas, e você vai ter um conhecimento bom sobre isso. Sobre o GPS, a função do GPS, que antes era apenas militar, o GPS dava as coordenadas geográficas. Agora, no automóvel da gente, o GPS diz para a gente um caminho a ser seguido, se tem buraco na pista, se tem batida policial ou não, sobre as coordenadas geográficas aqui também, e, no mais, vocês devem fazer as atividades com calma, com tranquilidade, consultem, busquem, não fiquem satisfeitos, a aula é pequena, o assunto é gigante, vão atrás de mais conhecimento, se aprofundem, mandem a mensagem através do Google Sala de Aula ou do e-mail. Eu atendo vocês de segunda a quarta pelas manhãs. À tarde, eu sou exclusivo do Fundamental. Quinta e sexta, eu dou aula numa outra escola pela manhã. Então, segundos anos, eu atendo vocês de segunda a quarta,
todas as manhãs, ok? Tudo bem? Fiquem com Deus, busquem mais conhecimento. Aqui é apenas um bate-papo para introduzir o tema cartografia. Vou me retirando. A voz no comecinho da manhã era meio ruim mesmo. O ator aqui não é nenhum youtuber, então a gente vai tentando fazer o que for melhor. Um abraço, fiquem com Deus, contem comigo. Aquele abração.